Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 8 do conteúdo centroides e centros de gravidade. Bem, nesta videoaula eu vou apresentar mais um exemplo de aplicação, do conteúdo que a gente estudou no capítulo 5, no caso, centroides e centros de gravidade. Mais especificamente, neste exemplo, desta videoaula, eu vou apresentar a solução ou determinação de um centroide a partir da definição do centroide, propriamente dito, baseado naquela equação da integral, tá certo? Então vamos lá. O exemplo é o seguinte: determine a distância y barra medida do eixo x ao centroide da área do triângulo mostrado na figura abaixo. Então, queremos determinar o que? A coordenada y do centroide, do centroide do triângulo. Então, é para determinar o y barra, medido do eixo x, ao centroide da área do triângulo mostrado na figura. Então, o que a gente quer determinar é o centroide, Por tabela, aqui é um triângulo retângulo, Por tabela, a gente já sabe o seguinte, Eu já apresentei isso em outras videoaulas que o centroide está localizado onde, A partir dos catetos, é 1/3 da dimensão do outro. Então, o y barra vai estar mais ou menos por aqui, O y barra vai estar mais ou menos por aqui, ó. Isso aqui é o y barra. E o y barra mede quanto? Y barra por tabela, a gente já sabe que o y barra vale h dividido por 3, E aqui, ó, o x barra, se eu quisesse determinar também, o exemplo só pede para determinar o y barra, mas se eu quiser determinar o x barra, eu também posso fazer, pela aplicação das equações para a determinação do centroide, Mais uma vez que eu determino aqui o y barra, o x barra é a mesma coisa, É 1/3 do comprimento da base, Então, o x barra vai estar por aqui, X barra vai estar mais ou menos por aqui, ó. Aqui é o x barra. E o x barra mede quanto? X barra, o x barra mede 1/3 do comprimento aqui, partindo dos catetos. Então, é 1/3 da altura partindo do cateto e 1/3 da base partindo do outro cateto, Então, vai ser B dividido por 3, beleza? Então, aqui é o centroide do triângulo, A gente já sabe isso aqui das tabelas que eu já apresentei ao longo do capítulo, Porém, aqui nessa videoaula, Nesta videoaula eu vou mostrar como é que a gente chega nesse valor, de h dividido por 3, ou 1/3 da altura, tá certo? Por que isso, ó? É só a gente utilizar a definição, do cálculo do centroide. Então, para uma figura composta, ó, eu mostrei, que y barra vai ser o somatório de y barra, o y barra de cada figura vezes a respectiva área dividido pela área total, beleza? Isso aqui é a definição para uma figura composta, Então, o que é que eu posso considerar? Eu posso considerar que esse triângulo ele é formado por vários retângulos pequenos, ó, de modo que eu posso somar o produto, de cada centroide, de cada retângulo pela respectiva área dividido pela área total do triângulo, Então, eu posso considerar aqui, ó, esse triângulo como sendo a soma de várias outras figuras, ó, vários retângulos, Certo? Então, eu posso representar aqui, ó, o y barra, o centroide, quando essa área, tende a zero, eu vou somar várias áreas aqui, ó, Então, quando esse comprimento aqui tende a zero, o DA tende a zero,
Então vamos ter uma integral, né? Integral de y til, né? Que é o centroide de cada retângulo, que multiplica dA, né? Dividido pela integral de dA. Certo? Então aqui, ó, vamos entender, né? Como é que eu faço para aplicar essa equação, né? Eu mostrei em aulas anteriores que a gente deve selecionar, né, um dA adequado. Então aqui, ó, eu vou dividir esse triângulo em tiras, né, em pequenos retângulos, tá certo? Então está aqui a representação do retângulo, né? Aqui é o centroide do retângulo, ó, x til, y til, tá certo? E aqui, ó, essa reta aqui, né, é a função que define o que? Esse triângulo, né? Então essa reta aqui, ó, é qual? É y igual a menos h dividido por b x, né, o coeficiente da reta, mais h, certo? Vamos ver, ó. Essa é a equação da reta, né? É só calcular aqui a tangente, ó, né? Como o coeficiente é negativo, né? Vai ficar menos a tangente aqui, né? O coeficiente dessa reta aqui, ó, cateto oposto h dividido pelo adjacente b, né? Então, negativo coeficiente mais h, que é o ponto inicial quando x é igual a zero. Então, ó, quando x for igual a zero, y é igual a h, tá certo? Quando x for igual a b, né, eu vou ter menos h mais h, então y é igual a zero. Então tá correto, né, essa equação da reta. E aí, ó, o livro representa, né, de uma outra maneira, né? O que é que ele faz? Ele põe o h sobre b em evidência, né? Então vamos ter y igual a h dividido por b, que multiplica b menos x, né? Então, quando eu multiplicar aqui, ó, eu vou ter h positivo e menos h sobre bx, né? Então tá correto. Ele representa a equação, ó, colocando o h sobre b em evidência, certo? Então essa é a equação que define a reta aqui, né, que forma o triângulo. Beleza? E agora, ó, eu vou pegar o seguinte, né? Eu vou utilizar, ó, um pequeno retângulo, né? E analisando vários retângulos aqui, ó, ao longo da altura, né, e somando o produto, né, do centroide de cada retângulo pela respectiva área do retângulo dividido pela área total, eu vou determinar o que? O y barra, tá certo? Então aqui, ó, eu vou ter o que? A representação de um retângulo, né, localizado a uma distância y qualquer, né? Então eu vou ter esse retângulo aqui, ó, localizado a uma distância y, né? Qual é a base desse retângulo, ó, né? A base desse retângulo é x, né? Por quê? Para qualquer valor aqui, ó, a base ela vai ter comprimento igual a x, né? É só ver aqui, se eu substituir qualquer valor, ó, por exemplo, x igual a aqui, eu vou ter um novo retângulo com a base igual a x. E a altura? Uma altura infinitesimal, né? dy, tá certo? Então, ó, isso aqui é o que? É o dA, né? O dA do retângulo. Então, a área do retângulo. Então, vamos ter dA igual a x dy, certo? O elemento de área, né? dA igual a x dy, beleza? O elemento de área é x dy, né? Comprimento vezes altura, tá certo? O que é que falta aqui, ó? Para eu aplicar a equação, né, da definição do centroide, ó, eu preciso determinar agora o centroide de cada retângulo, né, ó. Então tá aqui a representação do centroide de um retângulo qualquer, né, localizado a uma distância y, né? E vocês podem perceber o seguinte, né? O centroide, a coordenada y do centroide, ó, coincide com o próprio valor de y, coincide com o próprio y, né? Então, ó, o centroide desse retângulo
é y. Então, se eu pegasse um novo comprimento x aqui, ó, uma nova coordenada x, eu teria novamente um comprimento x, né? Um centroide aqui localizado, ó, né? Com uma diferençazinha aqui na coordenada x, porém o y, a coordenada y do centroide permanece o próprio y da altura, tá certo? Então, temos o seguinte, né? Para esse caso aqui, ó, y tio, né, é igual a y, tá certo? E agora, ó, o que é que eu faço, né? Eu vou aplicar, ó, substituir, né, o que? Y tio, né, que é o centroide de cada retângulo, né? Vou substituir aqui. Vou substituir o que? O elemento de área, x dy, tá certo? Porém, ó, a gente tem um outro detalhe aqui, né, para observar, né? Esse elemento de área, ó, ele vai estar em função de x, né, e de dy, né? Então, o que é que eu faço aqui? Eu preciso deixar tudo em função de y, né? Por quê? Porque eu preciso calcular, ó, a coordenada y do centroide, né? Então, o y tio vai ficar em função de y, né? O dA também tem que ficar em função de y, né? Então, eu tenho que substituir aqui, ó, essa variável. Eu tenho que fazer uma substituição, né? Em vez de eu representar aqui por x, eu tenho que fazer em função de y, tá certo? De modo que se eu fizesse aqui com integral simples, eu não conseguiria resolver esse centroide, né? Eu não conseguiria resolver esse problema. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Baseado nessa equação, né? Eu vou isolar o x, né? Certo? Então, ó, y vai ser igual a menos h dividido por b, x mais h, né? Então, isolando o x, ó, o que é que eu tenho, né? Eu vou ter... eu vou utilizar essa própria equação aqui, né, de baixo, que fica mais fácil, né? Então, ó, dessa equação aqui, vamos ter o seguinte: y igual a h dividido por b, né, que multiplica b menos x, certo? Então, eu vou passar aqui, ó, multiplicando e dividindo, né? Então, vamos ter yb dividido por h igual a b menos x, né? Então, x vai passar positivo, né, para o outro lado, e esse termo aqui, né, vai passar negativo para o outro, né? Então, vamos ter, ó, x igual a b, né, menos yb dividido por h, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o b dividido por h em evidência, né? Então, vamos ter, ó, x igual a b dividido por h, que multiplica h menos y, certo? Vou reescrever aqui, né, para organizar melhor, tá certo, pessoal? Então, aqui vai ficar, ó, x igual a b menos yb dividido por h, né? Ou x igual a, botando b dividido por h, né, em evidência, b dividido por h, que multiplica h menos y, certo? Então, vamos ver aqui, né, ó, multiplicando b dividido por h vai ficar b, né, menos y b dividido por h, certo, pessoal? Então, eu vou substituir aqui, ó, né, o x na equação de dA, né, como vocês podem ver aqui, e eu vou ficar em função, o dA vai ficar em função de y, tá certo? Então, quando o dy tende a zero, né, como eu comentei aqui, por isso que essa da definição, né, de um centroide, de uma figura composta, a gente passa para um integral, né? Essa área vai tendendo a zero, então esse somatório passa a ser
uma integral. Beleza? Então eu vou substituir aqui, ó, vou reescrever as equações, né? Solução, temos aqui o triângulo, né? Vamos ter a definição, né? Y barra igual a integral de y tio dA dividido pela integral de dA, né? E aí o dA, né? O y tio vai ser igual ao próprio y, né? O centroide aqui, a coordenada y do centroide do retângulo coincide com o y, né? Então, para esse ponto aqui, ó, da função, temos o x e o próprio y, tá certo? E o dA, né? dA vai ser x dy, né? Então, como x, ó, como x é igual a b dividido por h, que multiplica h menos y, né? Temos que o dA vai ser igual a b dividido por h, né? b dividido por h, que multiplica h menos y dy, certo? Então, esse é o elemento de área aqui, ó, dA. Beleza, pessoal? Então, substituindo agora, ó, na integral, temos o seguinte. Y barra igual a integral, né? Y tio é y e o dA é b dividido por h, né? Que multiplica h menos y, que multiplica dy, né? Dividido por integral de dA, né? b dividido por h menos y dy. Beleza? E agora, ó, só falta colocar aqui, né, o intervalo da integral, né? Vai de quanto a quanto, né? Eu estou integrando aqui, ó, em função de y, né? dy. Então, o y, o dy, né? O intervalo de integração aqui, ó, vai ser de quanto a quanto? O y, né? Ele varia de 0, né? De 0 até h, tá certo? Então, de 0 até h. 0 h. Certo? Beleza, pessoal? Então tá aí. Vamos agora fazer essa integral, né? Eu posso passar aqui, ó, b dividido por h para fora da integral, né? Então temos o seguinte, y barra vai ser igual a b dividido por h, né? Que multiplica integral de 0 a h de h menos y dy, né? Dividido por b dividido por h, integral de 0 a h. Aqui faltou multiplicar, né? O y, eu reparei agora, eu acabei esquecendo aqui. Então temos hy menos y ao quadrado. Certo, pessoal? Tem esse y aqui multiplicando, né? Então fica hy menos y ao quadrado. E aqui h menos y dy. Certo? Então, ó, b dividido por h no numerador corta com o do denominador, né? Então, calculando aqui essa integral, ó, y barra vai ser igual a, né? Essa integral aqui, ó, vai ficar, né? Integral de hy fica hy ao quadrado dividido por 2.
menos integral de h de y ao quadrado fica y ao cubo dividido por 3. Certo? Substituindo aí de 0 até h, né? De 0 até h. E no denominador temos o seguinte: hy menos y ao quadrado dividido por 2, né? De 0 até h. Tá certo? Então aqui, ó, substituindo, a gente tem o seguinte, né? Substituindo, vamos ter h ao cubo dividido por 2 menos h ao cubo dividido por 3, né? Então isso aqui vai dar 1/6 de h ao cubo, certo? E no denominador, ó, h ao quadrado menos h ao quadrado dividido por 2. Então isso aqui vai dar meio h ao quadrado, né? Então y barra vai ser igual a quanto, ó? Vai ser igual a, corta aqui, né, ó, certo? Vai ficar 2 dividido por 6, que dá 1/3, né? Então 1/3 de h, ou y barra, né? Y barra igual a h dividido por 3. Beleza, pessoal? Então tá provado aí, né? Porque a coordenada y do centroide é 1/3 da altura, né? Ou h dividido por 3. Beleza? Para determinar isso, ó, eu peguei o que? Esse elemento de área, né? Para ficar em função de dy, para que a variável y apareça e eu consiga determinar a coordenada y do centroide. Para determinar o x, ó, eu sugiro até que vocês façam aí para praticar, né? Vocês vão considerar, ó, esse elemento de área, né? Então considere aí, ó, por exemplo, um elemento de área dessa natureza aqui, ó, né? Um elemento de área dessa natureza. Aqui um pequeno retângulo, né? Um pequeno retângulo, né? Com esse comprimento aqui, ó, dx, né? E essa altura aqui, ó, né? Quanto é que vale essa altura? Y, né? Y, tá certo? E aqui, ó, o centroide, né? O x-til, y-til, né? O y-til vale o que? Metade de y, né? Y dividido por 2, certo? E o x-til? X-til vale quanto, ó, né? Eu sempre analiso o ponto da curva, né? Então aqui, ó, que ponto é esse? X, 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 Y, né? Então x-til vale o próprio x, certo? E aí o que é que vocês fazem, né? Para esse elemento de área aqui, ó, o que é que eu tenho, né? dA, para esse elemento de área aqui, ó, dA vai ser igual a base vezes altura, né? Ou seja, dx vezes y, ou y dx. Então, substituindo aqui, ó, a função, né, da reta aqui, ó, como eu mostrei anteriormente, né? Y é igual a h dividido por b, que multiplica b menos x. Então, substituindo, ó, o y, né?
a gente vai ter o dA em função de x, né? Então, substituindo na outra equação do centroide, ó, x barra igual a integral de x tio dA dividido pela integral de dA, né? Substituindo aqui o dA, né, o y pela função, né? Vamos ter apenas aqui o dA em função de x, né? X tio é o próprio x, né? E aí embaixo fica a integral de dA. Vocês vão encontrar b dividido por 3, ou 1/3 do comprimento da base, né? Para praticar, pessoal, eu sugiro que vocês façam isso aí, essa outra integral, né? Porque isso vai ficando mais natural para vocês, né? Vocês vão conseguindo identificar os elementos de área de maneira adequada, né? E aí, quanto mais vocês praticarem, mais isso vai se tornando natural, né? A interpretação dos elementos de área para vocês resolverem aí outras questões que possuem, né, outras funções que definem as figuras, tá certo? Vou voltar aqui só um pouquinho, só para fazer os últimos comentários, né? Então a gente sempre pega um ponto aqui, ó, da curva, da função, né? Então a gente pega um ponto aqui, ó. Esse ponto é xy, né? É o ponto xy, né? E baseado nesse ponto a gente pega o elemento de área, dA, né? Então, dependendo do que a gente quer determinar, se é o y barra ou x barra, esse dA pode ser na horizontal ou na vertical, né? Ou na vertical, beleza? Como eu acabei de mostrar no outro slide, né? Então é isso, pessoal. Vocês vão pegar toda a vida um ponto aqui da função, né? Da curva. E aí, baseado nesse ponto, a gente vai ter duas coordenadas, x e y, né? Pega o elemento de área, identifica o centro do elemento de área e vai somar aqui, ó, o produto, né, de todos os centros desses elementos pela respectiva área dividido pela área total do triângulo, né? Tá certo, pessoal? Então não tem mistério, é só o segredo dessas questões, né? O segredo da gente aplicar as integrais de maneira adequada, né? É exatamente identificar os elementos de área dA, né? Como eu fiz aqui nessa questão, tá certo? Então, para cada ponto temos um x e um y, né? Depois identificamos os elementos de área. Após isso, a gente deve fazer ou não, né, uma substituição de variável. E aí, por último, identificar o centroide, né, de cada retângulo e calcular a sua integral, certo? Beleza, pessoal? Então, não esqueçam disso, né? Para aqui, para esse outro caso, eu peguei o outro ponto, né? Que ponto é esse? Ponto x e y, né? Coordenada x e y desse ponto. E aqui um elemento de área, ó. Y, a altura, que multiplica dx, tá certo? E o centro, né? Desse elemento, x tio e y tio. Como eu quero o x tio, né? Para calcular outra integral, ele vai ser igual a x. Então, calculando a integral, vocês vão encontrar b dividido por 3. Beleza? Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.